Olá, cooperado! No programa OK Minas Sul de hoje, você vai saber mais sobre a poda do café. A técnica é utilizada para corrigir algum problema que a planta pode apresentar. Para entender se há necessidade ou não de se podar uma lavoura e definir qual tipo de poda aplicar, acompanhe os detalhes agora no OK Minas Sul com Adriano Rabelo. Então hoje nós vamos falar sobre poda do cafeeiro. A primeira avaliação que deve ser feita é se há necessidade de poda. Porque uma planta perfeita, com a sua arquitetura normal, ela não precisa de podar. Então a poda seria um gasto desnecessário. Mas analisando aqui esse ponto que a gente está, a primeira questão é verificar se há necessidade de poda. A gente percebe que as plantas aqui já estão com um fechamento lateral, já estão muito altas e com isso começa a perder a saia e começa a perder vigor. O objetivo da poda é corrigir defeito na planta. Então, se a planta não possui defeitos, a poda não é recomendada, que vai ser apenas uma despesa que não vai gerar nenhum benefício. E quando a planta apresenta os defeitos, a poda, aí sim, ela vai aumentar a produção e a produtividade da lavoura. Então, são vários tipos de poda. Para cada situação, para cada tipo de defeito, é indicado uma poda. Nesse caso aqui, as plantas ainda possuem uma quantidade razoável de saia. Então a poda indicada para essa situação seria um decote em torno aí de 1,70 m com a poda lateral, que a gente chama de desponte ou esqueletamento. Depois de feita essa poda, a gente vai procurar conduzir de 2 a 3 hastes ou brotos por planta, que vai para a gente ter um número aí em torno de 7.000 hastes por hectare, que a gente considera um número adequado. Poderia também ter uma situação da gente já ter perdido esses ramos baixeiros, que a gente chama de saia. Aí a poda indicada seria uma poda mais radical, que seria a recepa. A recepa é feita em torno aí de 30 a 40 centímetros de altura. A gente vai eliminar todos os ramos laterais e começar praticamente uma lavoura nova. A gente vai conduzir em torno de 2 brotos por planta. Aqui a gente vê um exemplo de uma planta, de uma lavoura que foi podada. Foi feita a recepa, uma recepa baixa, em torno aí de 40 a 50 centímetros e conduzido de 2 a 3 brotos por planta. Foi uma poda correta e bem conduzida. Aqui foi a altura da recepa. A gente vê que foi conduzido 3 brotos nesse caso, o espaçamento aqui em torno aí de 90, aí vai ficar naquela faixa aí de 7.000 hastes por hectare. Tem que ser avaliado nesse caso também questão de espaçamento, de variedade, porque pode ser que não compense recepar, vale a pena substituir a lavoura. Um terceiro tipo de poda seria apenas o decote. Quando que ele é indicado? Por exemplo, se a planta estiver muito alta, mas não tiver o fechamento lateral, aí é indicado o decote. É feito apenas um corte, em torno aí também de 1,60 a 1,80 e conduzido de 2 a 3 brotos por planta. Então a poda indicada aqui seria apenas um decote, porque ela ainda possui saia e ela não tem um fechamento lateral. Então basta fazer apenas o decote que a planta vai recuperar e conduzir aí os 2, 3 brotos por cova. Essa é uma planta que saiu de uma safra boa, produziu bem, mas ela não apresenta nenhum defeito na sua arquitetura. Ela tem seu tronco principal, uma haste, não tem excesso lateral, não tem fechamento, não tem broto em cima. Apenas a recomendação aqui vai ser conduzir com o tronco principal. Ou seja, se sair brotos, a gente vai eliminar os brotos manualmente. Então é um exemplo de planta bem formada. O OK Minas Sul é um programa na web da nossa cooperativa para manter você, produtor, conectado e informado. Dúvidas ou sugestão, você já sabe, OK Minas Sul.